Amém, aleluia. Eu estou muito feliz. Hoy estamos en el altar de nuestro coordenador, senior pastor Joel Temprana, acá em Miami. E estamos muito contentos. É um altar muito poderoso que Deus estabeleceu em uma cidade tão importante em Florida como Miami. E vamos começar então nesta noite lendo 2 Timoteo, por favor, capítulo 2. Vamos começar com o versículo de número 19. Pero por favor siga com suas Bíblias abertas, porque vamos ler alguns versículos mais. Uma vez mais, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Deus está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Amém. Y aparta-se de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Vamos hacer entonces uma oração. Precioso Senhor, neste momento reconhecemos que somos pecaminosos. E neste momento reconhecemos que somos de uma linhagem maligna, caída. Senhor, nascemos em Adão. Senhor, fomos condenados em Adão, condenados à morte. E tu, ó Senhor, hablastes que estava ponendo inimistade entre nós e Satanás, entre nós e o adversário que levou Adão e Eva a cair. Senhor, uma inimistade eterna. Pero temos uma natureza maligna dentro de nós que sempre nos leva a cair. Nos arrependimos agora profundamente, Senhor, por nós aún que nascemos em Cristo, para sermos a nova criação, aún somos influenciados por as coisas adâmicas, caídas da primeira criação. Senhor, muitas vezes entristecemos o coração. Oh, seu coração queda triste com nós por cairmos, por volvermos ao pecado, Senhor. Los pecados de la codicia, los pecados de nuestros inmundos ojos, malignos ojos caídos, oh, los pecados de nuestros oídos, nuestra língua, nuestra boca, nuestras manos, los pecados que están en nuestro cuerpo, todos os pecados, Senhor, que praticamos e cometemos, também os pecados que estão em nossa alma, nossa mente, os pecados de la mente, os pecados de la voluntad, os pecados de nossas emoções. Oh, Senhor, nosso coração, todas as partes interiores de nosso coração, que são nossa alma, la carne maligna, os pensamentos do coração. Nos arrependimos, Senhor, hasta nos pecados de nosso espírito, Senhor. Quantas vezes estamos em profunda idolatria, ponendo coisas terrenais para reemplazar, oh Senhor, nosso único Senhor em nosso viver. Senhor, nos corrompemos diariamente, Senhor, porque tu muitas vezes não és o primeiro em nosso viver. Senhor, nesta noite nos arrependimos profundamente. Clamamos agora a sangre única de Jesus, a sangre que pode nos justificar, a sangre que pode nos reconciliar com Deus Pai. Oh, não podemos, Senhor, entrar em sua presença se não estivermos bajo desta sangre, porque a ira de Deus permanece sobre todas nossas rebeliões, todos nossos pecados.
Oh, pero esta sangre que pode se manifestar por el arrependimento, Senhor, esta sangre, Tu puedes permitir volvermos a Sua presença. Clamamos também o Espírito Santo, humildemente que venga hablar com nós, estar em nós, bendecir a palavra. Senhor, leva-nos, Espírito Santo, a nos arrepender de nossos pecados, a reconhecer nossos pecados, a justiça e o juízo. Espírito Santo, uma de tus obras é nos santificar, é nos tornar mais santos para Deus, é nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. Por favor, trabalha a conformação em nós, em el poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Por favor, podem sentar-se. Muitas graças. Neste versículo 19, um princípio muito importante. Pero el fundamento de Deus está firme, tendo este sello. Conoce el Senhor a los que são suyos. Então, sabemos que Deus conoce a los que são suyos. Ele está confirmando esta palavra e sigue: aparta-se de iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Então, agora Ele conoce os que são suyos, pero Ele está pedindo, essa é uma decisão personal. Ele está falando: eu te conosco, pero você tem que se apartar de toda iniquidade. Isto não é uma palavra muito sencilla. Ele está mostrando que há iniquidade e que a iniquidade é um problema para os que são de Deus, para os que são escolhidos por Deus, para os que são elegidos por Deus para um dia estarem em los cielos, para um dia poderem governar com Cristo nos 1000 anos, para um dia estarem em la Nueva Jerusalém por toda a eternidade. Então, a iniquidade é um problema. E podemos tomar a iniquidade como uma transgressão. Também podemos tomar a iniquidade como pecados. E um pecado, ele sempre vai ter consequências. Quando Satanás levou Adão e Eva a cair, o problema não estava no fruto que a mulher comeu e depois entregou para seu esposo. O problema estava na desobediência. Foi a desobediência que los levou a cair. E depois temos a consequência que foi de la desobediência, que foi o pecado, e depois a condenação e por último a morte. A morte então passou a todos os homens, porque todos pecaram. Já nascemos bajo desta condenação. Pero neste versículo habla de uma palavra muito sincera: aparta-se de toda iniquidade. Deus então, Ele tem os suyos e Ele está pedindo: você necessita apartar. E Ele habla todo aquele que invoca o nome do Senhor. Pero o seguinte, Ele habla no versículo 20: pero em uma casa grande. Por favor, tem que ler bem este versículo. Em uma casa grande. Segundo Timoteu, capítulo 2, versículo 20. Em uma casa grande. Para compreendermos esse versículo, necessitamos volver primeiro a 1 Timoteu. Por favor, abram comigo 1 Timoteu, capítulo de número 3, versículo de número 14. Preste muita atenção acá. 1 Timoteu 3:14. Isto te escribo, aunque tenga a esperança de ir pronto a verte. Versículo 15. Para que, sin tardo, sepas como deves conduzir-te em la casa de Deus.
la casa de Deus, que é a igreja de Deus vivente. Ponto. Vou parar. Fíjate, o que é a igreja? É uma casa. Pero la casa de Deus está falando que são pessoas. Cada um de nós que recebemos ao Senhor, nos tornamos a igreja. Pero fíjate, conduzir em la casa de Deus, que é a igreja. Então, acá temos a igreja normal, e esta igreja é coluna e baluarte da verdade. Em outras palavras, em uma cidade, um altar restaurado é uma igreja restaurada. E esta igreja restaurada se torna uma coluna. Uma coluna é para sustener peso. Uma coluna é para sustener uma construção, uma edificação. Uma coluna, ela está em uma posição adequada. Então, quando temos em uma cidade um altar restaurado, ele se torna uma coluna. Todas as verdades que são restauradas nesta cidade por estes irmãos, eles agora têm que sustentá-las. Eles são agora uma luz que alumbra a cidade. Eles se tornam uma coluna, já não podem volver mais, já não podem mais soltar, porque há um peso sobre eles. A palavra que restaura los leva a se tornar colunas. Agora, por favor, volvam para 2 Timoteu capítulo 2, versículo 20, por favor. Agora é mais fácil compreendermos. 2 Timoteu 2, 20. Pero em uma casa grande. A igreja, em 1 Timoteu, é uma casa. Pero em 2 Timoteu, a igreja se tornou uma casa grande. Então, se há um problema, há um problema, porque a igreja é a casa de Deus, é uma coluna. Pero agora, quando Paulo está escrevendo, é 2 Timoteu, ele está identificando um problema em la igreja. Vamos ler um pouco mais. Pero em uma casa grande, não somente há utensílios de ouro e de prata, sino também de madeira, de barro, e uns são para usos honrosos e outros para usos viles. Então, ele está mostrando que há um problema nesta igreja. Há que tem pessoas que são utensílios de ouro, pero, e no versículo 19, ele mostrou: Deus conhece os sujos, aparta da iniquidade. Então, neste momento, nesta igreja grande, há apostasia. Aunque há pessoas que são sujas, pero estão metidos em apostasia. E ele sigue no versículo 21, assim que se alguno se limpia, fíjate. Então há um problema nesta igreja. Há muita apostasia, e o Senhor está falando, está chamando eles para sair da iniquidade, segundo, se limpiar. Assim que se alguno se limpia destas coisas, será instrumento para a honra, santificado, útil ao Senhor e disposto para toda buena obra. Então, irmãos, em los últimos dias, nós temos compartilhado, temos recebido um conteúdo celestial. Estamos recebendo uma visitação de Deus em la terra. Dos ángeles de la eternidade, eles estão hospedados em la terra. Los profetas prometidos, e no livro de Malaquias capítulo 4, versículo 5, que nos últimos dias, nos postreiros dias, Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eles estão em la terra.
nosotros lo reconocemos, esta visitación. Quando se trata de la iglesia, estamos hablando de la obra de la redención. Y por se tratar de la obra de la redención, Dios todavía no pudo confiar esta obra a ningún hombre para hacerlo. Deus não confiou esta obra por la cuestión de la apostasía. Deus sabia que en los últimos días la apostasía y el pecado iba a entrar nesta iglesia y ella iba a se tornar una grande casa. Levadura hace com que el pan crezca de una manera anormal. Entonces Deus sabia, e por se tratar de la redención, por se tratar de preparar la novia para su hijo, ele decidiu enviar. Pero nosotros conocemos Efésios 4:11, que habla que os homens dones que vão edificar a igreja são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os maestros. Sim, está muito bueno, pero estes homens, eles todos caíram em la apostasia. E Deus sabia que nos últimos dias, por causa do evangelho de la plata, por causa do evangelho de la prosperidade, por causa do pecado, todos esses homens irão cair, vão se corromper. Eles não teriam condição de levar a última unção nesta era. Estes profetas estão na terra com uma unção, a última unção, que está levando milhões de pessoas ao arrependimento, a uma vida de arrependimento, a uma vida de santidade e justiça. Em falar de eles, há quase 20 anos, eles já foram por todos os continentes com uma sola mensagem: arrependidos, porque está cerca o reino de los céus. Arrependidos, porque o Messias está vindo. E agora estamos vendo, a igreja se tornou uma casa muito grande, por la levadura, por la situação do pecado, por la situação de la apostasia. Então, pero dentro desta igreja, ele está falando, há vasos úteis, há pessoas importantes. A igreja é como uma coluna. O Senhor então se está chamando, como ele disse, assim que se alguno se limpia de estas coisas, será instrumento para a honra, santificado, útil ao Senhor e disposto para toda boa obra. Estes profetas que estão caminhando na terra, estão levando o maior avivamento de arrependimento. Eles estão preparando a novia. A novia está saindo desta casa, está saindo de 2 Timoteo capítulo 2, versículo de número 20, pero em uma casa grande. Há problemas, ele está sacando essas pessoas para de verdade viver em um altar restaurado, como colunas de la verdade. Quando nós outros leemos isto, quedamos assustados, quedamos muito preocupados. E no 22, huya também de las pasiones juveniles e sigue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração limpo invocam o Senhor. Então, acá, ele sigue mostrando que por um lado temos que seguir, por outro temos que huir. Hermanos, todos que estão escutando estes profetas, a missão deles é, primeiro, preparar a novia para Cristo. Esse é um ponto importantíssimo. Pero também eles estão preparando quando a igreja de Cristo, a novia que agora, por viver uma vida santa, escutando esta palavra,
escutando esta orientação santa, ella se aparta de la iniquidade, se aparta do pecado, ella passa a viver uma vida justa e santa. Então ella pode entrar em la seguridade dos céus. E a segunda etapa, esses profetas, eles estão no livro de Apocalipse 11, Elias e Moisés. Muitos estão pensando, vão aparecer, eles vão aparecer durante a grande tribulação, Elias e Moisés. Está aí na Bíblia, vão ser dois viejitos judios, eles vão vir. Quantos homens, quantos teólogos, muitos estão estudando este tema, pero eu tenho uma notícia, eles já estão na terra, já estão caminhando na terra há quase 20 anos, já estão caminhando. O profeta Elias está na terra, Moisés está na terra, e sua missão primeiro é para a igreja de los gentiles. E na segunda etapa, os mesmos que já estão na terra vão, depois do rapto, para Israel, onde vão seguir a segunda etapa e a mais importante de sua missão, que é com os judios. Então, você necessita conhecer urgentemente o ministério destes profetas. Você necessita conhecer o ministério. Pero muito importante é, se você entra em YouTube, por as redes sociais, você vai ver que quando eles falam, esta palavra alcança, chega a milhões, talvez 200 milhões de pessoas, los miércoles, los viernes, los domingos, quando eles estão falando, são milhões de pessoas em todo o planeta Terra, estão escutando e estão se preparando. Isso é importante, pero é solamente 50%. Os outros 50%, você necessita conhecer seu ministério, que já está em todas as nações. Isso é importante. Vocês necessitam se submeter. Já há líderes que estão nos Estados Unidos, estão em Brasil, estão nos países de América Latina, estão por todas as islas do Caribe, estão por Europa, estão por Canadá, estão por Ásia, estão por Oceania, Austrália, estão por toda a Terra. Solamente quedar escutando as mensagens é 50%. Eu tenho uma notícia para te dizer: você não vai conseguir entrar. Tem que encontrar em seu país onde estão os irmãos que já estão se reunindo como um altar. Eles estão saindo desta grande casa, estão sendo chamados para a igreja, para um altar. Essa é a obra do profeta Elias. Quando ele vive na terra, ele tuvo por a primeira vez, quando ele estuvo por a primeira vez, ele tuvo que pelear contra Jezabel. Ele tuvo que pelear contra esse rei Acabe. O rei Acabe era um rei judio, e Jezabel era uma mulher gentílica, muito perigosa. Então eles se casaram. O rei, representando ali a igreja que se casou com o mundo, se uniu ao mundo. Esta mulher representa o mundo maligno. Então entrou em Israel a mais profunda apostasia. O templo, o sacerdócio, todos foram dañados. Esta mulher levou a todos a seguir os deuses de seu país. Então, os sacerdotes que não seguiam, eles eram mortos ou teriam que huir. Então, terminou o serviço no templo. Ela começou a usar o templo para a adoração de seus deuses. Esta é uma mulher maligna. É uma doutrina maligna, é uma apostasia que está em la igreja de Tiatira, em Apocalipse, na quarta igreja, esta mulher, Jezabel. Então, quando o profeta Elias se manifestou na terra, Deus o traje, se ele não estivesse venido para combater e matar os soldados, e restaurar o sacerdócio que já tinha sido destruído, restaurar o altar, como que Jesus poderia nascer depois? Algumas centenas de anos depois, se Deus não tivesse usado este profeta, não ia existir mais o templo, o sacerdócio, porque
Agora os judíos teriam que adorar a outros deuses por séculos, como Cristo, o Messias, iba a venir a primeira vez. Por isso Deus teve que trazer de los cielos. E este profeta Elias, ele entrou vivo em los céus. Vivo. Eu te pergunto, se ele fora solamente um homem pecaminoso, você crê que um homem normal pode entrar nos céus vivo? Porque solamente um que saiu de los céus pode volver para os céus. Os teólogos não conseguem explicar isso. Não há explicação. Pero ele entrou vivo. E agora ele volveu para combater esta mesma Jezabel, este mesmo espírito que destruiu os homens dones de Efésios 4:11. E a igreja se tornou esta casa enorme, com problemas de pecados, problemas de apostasia. Assim que eu quero terminar lendo com vocês a 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo de número 18. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 18, que se desviaram de la verdade, dizendo que a ressurreição já se efetuou e transtornam a fé de alguns. Então, acá temos dois homens, temos eles falando malo, e no versículo 17 são Himeneu e Fileto. Era uma gangrena dentro do corpo de Cristo. Acá habla de uma falsa enseñança. Por isso que se você ler 1 e 2 Timoteo, como que a levadura foi entrando em la igreja, em la casa de Deus, e foi levando ela a se tornar anormal, como que a apostasia foi destruindo o pecado. Em 1 e 2 Timoteo, a igreja se torna anormal. Então o Senhor necessita trazer estes profetas. Ele necessita restaurar o verdadeiro viver da igreja. E quero te pedir, se você que está me escutando acá na igreja ou também por as redes sociais, se você não escuta esta voz que está gritando em los 4 cantos da terra, não vai ser tão fácil para entrar no rapto. Deus, Ele estabeleceu um princípio. Ele enviou para a terra o profeta Elias e Moisés. Já estão caminhando. E a obra de eles já está terminando. O rapto da igreja pode ocorrer a qualquer momento. Los señales en los cielos que estes profetas hacen, los milagros en la tierra, são miles de lisiados, pessoas que não escutam, que não hablam. Todas as enfermidades bajo del sol são sanadas por eles. Solamente uma oração de sua oficina são sanadas. A palavra que está saindo de sua boca confirma que eles são de los céus. Eles são os únicos que podem hoje preparar a novia para Deus. Está sobre eles a última unção. A unção para preparar a novia, pero também está sobre eles o juízo de Deus. Por um lado há redenção, por outro há juízo. Los que não aceitarem esta voz, los que não se submeterem a esta voz, vão perder o rapto e vão quedar na última semana de Daniel, que são para os judeus, para as nações, para o juízo e para os rebeldes. Por favor, que Deus tenha misericórdia de nós. Há que se submeter, há que buscar se preparar agora enquanto há tempo. Temos que sair desta grande casa, llena de levadura, llena de apostasia e pecado, e volvermos ao altar, a verdadeira igreja, que é a casa de Deus,
que és uma coluna em cada cidade, que está sendo restaurada por el hablar destes dois profetas da eternidade. Não está sendo edificada por homens humanos, teólogos, pecaminosos, llenos de amor por la plata, llenos de amor por esta terra, pero está sendo edificada por dois ángeles que já estão na terra. Eu quero fazer uma oração para vocês, precioso Senhor. Nos submetemos totalmente a esta voz, a esta única voz que está clamando como o amigo do novio de Mateus 25. Ele chegou em la última hora, meia-noite, e gritou que o novio estava vindo. Esta voz está gritando que o novio está chegando. Senhor, nos ajuda a nos submeter, nos ajuda também a escutar esta voz e nos prepararmos. A eternidade é um tempo muito largo. Senhor, não queremos passar a eternidade no inferno. Oh Senhor, pero queremos passar em Tu presença. Senhor, graças porque eles vieram para restaurar o evangelho de la cruz e o evangelho de la sangre. O evangelho que leva a igreja a se arrepentir, leva a igreja a ser santa, a ser justa, leva a igreja a ter suas vestimentas, Senhor, adequadas para ser glorificada, para entrar na nova criação, em ressurreição, e para então ser levado no rapto ou na ressurreição por toda a eternidade. Senhor, oramos para que Tu puedas completar esta obra. Llévanos, Senhor, quita os velos, prepara-nos para o glorioso dia do rapto da igreja. Por favor, Senhor, não queremos quedar com o anticristo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Um tempo de juízo, um tempo de sangue, um tempo onde Tu vas juzgar, Senhor, todos os rebeldes, as nações, e vai purificar, Senhor, um grupo de judeus também, porque Tu queres nos usar em Tu presença. Senhor, ajuda-nos em Tu nome. Muitas graças por esta oportunidade. Em nome poderoso de Jesus, por estarmos em el altar coordenado acá em Miami por nosso Senhor Pastor Joel. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém.